E aí, bom dia, tudo bom com você? Eu vou começar com a palestra Venda Técnica e Triagem de Arquivo. Essa palestra ela vai ser mais um bate-papo em si, não tanto uma palestra, porque ela também te dá instruções para você utilizar o que vai vir pela frente e aplicar isso nas suas vendas, né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de empresa e muitas empresas são pequenas, onde o próprio dono é o cara que imprime, é o cara que dá acabamento, é o cara que vende, que entrega, que instala. E essas empresas pequenas, ela tem um problema de crescimento, justamente porque uma pessoa faz tudo, ela não tem tanto tempo para crescer. Mas esse cara sabe fazer venda técnica. Então é esse espírito de empresa pequena que eu quero colocar em quem já tem, que eu quero transmitir para quem já tem uma empresa maior, que tem um setor de comercial, né, vendedores que estão na rua buscando clientes, né, tem esse detalhe esse setor mais profissional dentro da empresa, mas esses vendedores eles têm que pensar com a cabeça do empreendedor pequeno que começa do zero. Por quê? Eu cansei de ver gente que contrata vendedores, isso é uma habilidade óbvia, né? Para você ter um setor comercial, você tem que ter pessoas especializadas em venda. Mas vender impressão e qualquer tipo de impressão digital, tá? Pode ser banner, adesivo, camiseta de sublimação, decoração, enfim. Não basta você ser um vendedor, não basta você dominar as técnicas de negociação, persuadir o sujeito, você precisa entender tecnicamente de impressão digital para poder oferecer a melhor solução para o seu cliente. Muitas vezes, muitas empresas perdem vendas futuras, né? Perdem um cliente, ele consegue até captar o cliente, mas ele perde em seguida, justamente porque o vendedor não soube pegar as informações dessa venda que deveria ser técnica, e acabou oferecendo, tanto captando as informações de uma forma vazia, como também oferecendo para a produção detalhes que faltavam sobre isso. Um exemplo bem claro é o sujeito quer fazer um papel de parede, certo? Para fazer um papel de parede, ele precisa saber, por exemplo, onde vai ser essa parede, qual é o objetivo. Isso aí você vai simplesmente redecorar um escritório, ou é um papel de parede de um quarto de criança, ou é alguma parte que você quer dar destaque a um produto, você quer fazer um comercial, você não quer só um papel de parede, você quer vender alguma coisa. E simplesmente o vendedor vai lá, capta que é um papel de parede e solicita: olha, eu preciso de adesivo, 10 metros de adesivo no tamanho X por X. E pronto. E aí não sabe que tipo de adesivo tem que colocar na parede, se o ambiente de repente é uma empresa de alimentação, que o cheiro do adesivo, o cheiro do solvente não é adequado, e aí seria melhor imprimir em UV ou imprimir em látex. Coloca um adesivo com cola muito forte, mas é uma campanha que vai durar só um mês, dois, e aí na hora de instalar destrói a parede, tira reboco. Então, saber colher as informações do cliente e oferecer essas informações na formação da ordem de serviço é de extrema importância para quem é vendedor. E as condições da parede também, né? A instalação muitas vezes se quebra com isso, porque chega lá, é uma parede porosa, não tem condição de colar o adesivo, e aí você perde tempo deslocando a equipe, fazendo uma instalação mal sucedida, né? Então, o vendedor ele tem que realmente descascar todas as informações que o cliente pode dar e transformar isso em detalhes técnicos para o setor de produção, tá? Então isso, se você que está vendo a palestra, você é do tipo de empresa que você imprime, você instala, você vende, você é um empreendedor pequeno, um microempreendedor individual talvez, isso aí você sabe, você tira de letra, você atende esse cliente muito bem e isso vai te dar gás para poder crescer. Se você já tem setores de venda, você vai começar
a passar essa informação. E aí vamos para a ação. O contexto é esse, você precisa saber vender tecnicamente, entender de substratos, entender de técnicas de venda também, e tudo isso você pode transmitir para os seus vendedores, se é o seu caso de ter um setor de venda. Então vamos para a ação. O que a gente tem que fazer para fazer uma venda técnica, tá? Primeiro, se eu tivesse que contratar um vendedor, a primeira coisa que eu faria com ele não seria nem colocar ele para vender já de cara. Muitas vezes chega vendedor já com carteira de cliente, com boa experiência, mas é um cara que só sabe vender. Eu colocaria esse cara para trabalhar uma semana, 15 dias como auxiliar de impressão. A primeira coisa que eu faria ao contratar um vendedor, ou se você já tem um que nunca foi no setor de impressão, colocaria ele hoje para trabalhar lá. Passar uma semana, 15 dias sendo auxiliar de impressão. Eu já cansei de visitar empresas, isso no Brasil inteiro, não é uma constante regional, onde eu pegava os vendedores e falei, vamos fazer um tour pela empresa, vamos dar uma olhada aqui, o que sua empresa faz. Quando o sujeito chegava na sala, falava, nossa, que máquina grande, bonita, chegou quando? Já tem 2 anos que essa máquina está instalada e o cara nem sabia, porque ele não ia lá dentro. Ele simplesmente demandava a produção sem nem saber onde que esse negócio era produzido, né? E quando o vendedor não sabe onde é produzido, ele não sente na pele o que o impressor passa, então fica aquela pressão. Muitas vezes é uma máquina que é de difícil setup, não dá para chegar lá e entregar um negócio daqui a 10 minutos. Então, pegar esse vendedor e colocar ele de auxiliar de impressão, mesmo que ele passe sem vender uma semana, 15 dias, isso é extremamente importante para ele entender como é o fluxo de produção, entender o que o impressor, o pessoal do acabamento, o pessoal da instalação passa. Então, deixa ele lá, uma semana auxiliando a impressão, uma semana, aí metade dessa semana você joga ele para auxiliar o acabamento, na outra semana você bota ele para auxiliar a expedição, a instalação, e aí isso vai gerar uma familiaridade com o processo. Então quando ele for vender, ele vai lembrar que aquele processo precisa de N etapas para poder ser executado, e vai gerar empatia também, porque o vendedor vai sentir na pele o quanto o pessoal suou a camisa para produzir. Então na hora de vender ele vai pensar de uma maneira diferente, vai criar empatia com a equipe e vai poder fazer uma venda pensando neles, né? Entendendo quais são as dificuldades e fornecendo informações. A outra coisa que ele tem que fazer, aí uma vez ele participando da produção, ele vai entender a diferença de impressora solvente, impressora de sublimação, UV, látex, enfim, a tecnologia que você tiver aí, bota ele colado com algum impressor que saiba tecnicamente explicar as diferenças, mas também é legal botar ele para ir ao site do fabricante, dar uma olhadinha no material de venda daquela máquina, do manual de instrução, para ele entender um pouco do equipamento que está rodando lá. Isso é importante, entender as aplicações que cada equipamento pode oferecer. E se você tem um vendedor hoje que se encaixa nisso, que ele precisaria disso, eu já colocaria agora, falaria para ele lá, ó, começa essa semana aí, vá vendendo pelo WhatsApp, não vá para a rua não, mas vá auxiliar a impressão para a gente dar um passo. A gente dá um passinho atrás, mas para dar um passo muito maior à frente. Então ele entender essas diferenças, esses detalhes de instalação e substrato vai ser muito importante para que ele possa ter aquele problema do começo que eu falei, na hora de fazer uma venda, ele saber o que ele vai pedir para a produção, né? Poder colher a informação do cliente e saber o que ele vai pedir para a produção. Na verdade, o cliente da produção é o vendedor. E o cliente do vendedor é o cliente da empresa mesmo. Então, o vendedor é o filtro dessas informações todas. Se ele não souber o que ele quer, qual é a tecnologia, a produção não vai fazer legal. E uma outra parte dessa venda está na triagem do arquivo, né? É um detalhe que é extremamente importante, é deixado de lado constantemente, e tem algumas coisas que você pode colocar na triagem do arquivo que vão facilitar muito sua produção. O que é a triagem do arquivo? E aí eu vou trazer alguns textos e imagens que está no e-book O Impressor para compartilhar com vocês aqui nessa palestra. A triagem do arquivo é o ato de
receber o arquivo do cliente e verificar se ele tem condições de ser impresso nas condições que foram solicitadas. Eu lembro de 2 ou 3 empresas que têm um setor de triagem propriamente dito, ou que o vendedor faz a triagem. Muitas vezes o vendedor recebe aquele arquivo pelo e-mail, pelo pendrive, e já dispara para a produção, abre a ordem de serviço e dispara para a produção. Só que na hora que o sujeito pega a ordem de serviço, o impressor descarrega o arquivo e vai dar uma olhada, o arquivo está faltando fonte, está faltando resolução, não tem o tamanho adequado. E isso é muito frustrante, não só para o impressor, como para o seu cliente mesmo. O cliente dificilmente ele vai entender do que você precisa. A não ser que seja clientes de agência ou designer. E mesmo assim eles ainda oferecem arquivos faltando fonte, porque a gente sabe que a realidade de agência é contratar estagiário ou recém-formado, e como tem muito publicitário sendo formado no Brasil todos os anos, a mão de obra está extremamente barata. Então ele coloca um profissional que ainda vai passar por muita coisa para poder aprender o que uma gráfica ou uma empresa de comunicação visual precisa. Então, isso frustra o cliente porque ele entra numa fila de produção, ele está esperando o arquivo, e vamos supor que ele deu entrada no serviço de manhã, só à noite que é o que entrou na produção, e aí você abre, não tem o que precisa, e aí no outro dia, só 24 horas depois, que você vai ligar para a agência ou vai ligar para o cliente e falar, olha, sua foto não está legal, a resolução desse arquivo não tá boa, está faltando fonte, o tamanho está errado, eu posso modificar. E aí já foi um dia de produção perdido, onde se você fizesse a triagem desse arquivo na hora que você o recebe, seria conveniente, você já devolveria para o cliente, ele teria um dia para poder correr atrás da solução, e provavelmente demoraria mesmo um tempo, talvez, mas ele não estaria ciente, esperando um dia de produção para depois ser avisado que tem alguma coisa errada, tá? Então a triagem do arquivo nada mais é do que o ato de você receber o arquivo e fazer um checklist, verificar algumas coisas para saber se aquele arquivo está bom, está adequado para ser impresso ou não. Normalmente o vendedor pode fazer isso, ou então você coloca alguém entre a venda e a produção para poder fazer. E esse alguém tem que conhecer algumas coisas de pré-impressão, tá? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, alguns trechos do e-book O Impressor, e esses trechos vão trazer algumas informações que vocês podem colocar a partir de agora, tá? Então, uma das coisas que a gente verifica de cara é quando o cliente manda o arquivo, qual é a extensão do arquivo que ele está mandando, para a gente saber se é um arquivo que tem possibilidade de ser impresso ou não. Então tem cliente que vai mandar arquivo no Word, no Excel, em qualquer outro formato que a gente sabidamente vai ter dificuldade para imprimir. Esse cliente já deve ser informado na hora que o arquivo dele não está adequado. Então aquilo que eu falei, o vendedor recebe no e-mail, recebe no pendrive e já passa para a produção. Só depois, quando o sujeito for abrir o arquivo, que ele vai ver e falar, caramba, vem um arquivo do PowerPoint para imprimir. O que eu faço com isso aqui? Será que tem resolução para imprimir mesmo ou não? Pode vir um arquivo do PowerPoint, até um arquivo de Excel que tenha resolução para imprimir, mas já é quase certo que o negócio não vai funcionar. Precisaria dar uma olhada para ter certeza se está ok. Então, uma das coisas que você pode instruir para ele é justamente o conceito de arquivo fechado, arquivo aberto e arquivo bitmap, tá? O arquivo bitmap, ele é ótimo, só que ele não tem a qualidade que um arquivo em vetor teria. Isso eu vou explicar mais para frente em outras palestras aqui na Semana de Inovação. Mas é um formato, o cliente já mandar, se você não tem muito tempo de mexer no arquivo do cliente, se você quer garantir que o que chega dele já seja impresso, pede logo de cara o arquivo em bitmap, em TIFF ou em JPG, e você já sabe que aí não vai trocar fonte, que a resolução que vier é uma só para tudo, para foto, para o logo, para o texto, tá? Mas se você tem aquele perfil de empresa que tenta tirar o melhor da criação do cliente, você pediu o arquivo aberto,
vai ser mais interessante, que aí você vai poder verificar item a item, tá? Então, entenda qual é a sua dificuldade, qual é o seu calo. Você tem equipe para poder fazer um fechamento de arquivo, uma triagem, ou você não tem. Então já pede o arquivo em bitmap de uma vez só para botar na sua produção. Você já elimina algumas coisas da triagem de arquivo que você poderia ter problema. O arquivo em PDF, eu particularmente não confio em PDF que vem de fora. Várias faculdades de publicidade e design falam para você salvar em PDF como se fosse uma mágica, como se você pegasse, salvar em PDF, corrigiria todos os problemas, todas as resoluções, todos os modos de cor. Mas na hora que o sujeito manda um PDF para você, eu particularmente sempre abriria esse arquivo para dar uma olhada. E aí eu aproveito para puxar um outro detalhe. Se você vai fazer o seu vendedor fazer a triagem de arquivo, ele tem que saber de Photoshop, tem que saber de Corel, de Illustrator, de InDesign. Ele não precisa fazer um conhecimento profundo, não. Ele precisa só saber mexer nas ferramentas básicas. Ele não precisa fazer criação, não precisa ser um artista. Ele precisa saber abrir o software, abrir a arte e verificar elementos da arte para saber se ela está valendo ou não, se ela serve para a produção ou não. Então, você colocar o teu vendedor, cobrar isso, botar na meta. Lembra, eu falei, a inovação só vem com conhecimento, né? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você provoca novos conhecimentos, mais facilmente a inovação vai chegar. Então, o seu vendedor sabe Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign? Não, pronto, bota isso de meta e a cada 15 dias, uma semana, ele tem que saber um software desse, enfim. Tem YouTube para dar essa instrução. O próprio Photoshop, Illustrator, InDesign tem uma ajuda bem interessante na web. Semana passada mesmo, e mês passado aqui no Impressora, a gente transmitiu alguns cursos de Photoshop e de Illustrator aqui, então o Impressor sempre tem alguns treinamentos. Então colocar o seu vendedor para saber mexer no software é a primeira coisa, senão nem adianta ele abrir para verificar. Como é que ele vai abrir para verificar isso? Como é que ele vai pegar o PDF e abrir e saber se o PDF está bom? Então essa seria uma primeira meta. Vamos voltar aqui. Outro detalhe é de cara, né? Então abrir o arquivo, vai observar o tamanho do arquivo e saber se ele está adequado para imprimir com o que foi solicitado, né? Isso é a maior parte das voltas da produção e solicitação para o cliente alterar, está no tamanho. Ele manda o tamanho errado, manda mais largo, manda mais alto, manda menor. Então de cara, você recebeu o arquivo, abriu no software, verificou se o tamanho está ok, já foi uma etapa da triagem concluída. E rapidamente você consegue, sem grande dificuldade, dar uma olhada nisso aí. É muito comum o pessoal fazer escala, mandar arquivo 1 para 10. Então ele vai fazer uma impressão de 1 metro por 1 metro, ele manda com 10 centímetros por 10 centímetros. Então tem que saber manusear o arquivo, aumentar ele na escala para saber se os bitmaps têm resolução adequada para poder imprimir. E aí eu vou falar de resolução mais um pouquinho para frente. Outra parte interessante da triagem é a observação quanto ao acabamento, tá? Então é justamente o que eu comecei a falar no começo, tem uma imagem aí, onde foi criada uma arte para um ambiente interno e a mesma arte para um ambiente externo, envolvendo adesivo perfurado, adesivo leitoso. Então você vê que aqui eu tenho 3 tipos de adesivo, 3 tipos de instalações. Essa instalação vai tomar chuva, vai tomar sol. Essa aqui tem um adesivo perfurado. Essa aqui vai estar dentro do ambiente controlado. Provavelmente a parede vai estar, o vidro onde ele vai ser instalado vai ser frio, porque dentro da sala deve ter um ar-condicionado, então ele não vai sofrer tanta detalhes de calor. E aí você pode ter 3 adesivos diferentes impressos em 3 tecnologias diferentes. Por exemplo, aqui fora eu poderia jogar numa solvente, num adesivo com cola que aguentasse tomar chuva, tomar uma exposição, tomar sol. E aqui dentro, vai que do lado desse negócio aqui, ou ele atende criança, ou aqui do lado tem uma lanchonete, então aí eu já mudaria, colocaria isso aí numa impressão numa ecosolvente, no OUV. Então você tem que se informar do local de instalação, das condições de instalação, para poder escrever isso
na sua ordem de serviço. Então isso faz parte da triagem também. Uma vez que o sujeito pediu, eu quero 3 adesivos, um sendo perfurado e dois leitosos, mas que tipo de leitoso eu vou usar, em que máquina eu vou imprimir, como que é o ambiente. Então é muito importante, hoje todo mundo carrega celular, né? Então a gente fotografa o ambiente ao redor e pensa no projeto como uma coisa única. A gente tem mania de produzir impressão como se fosse linha de produção, hambúrguer do McDonald's. Big Mac é igual sempre, é o mesmo pão, o mesmo hambúrguer, o mesmo picles, o mesmo tudo. Então cada adesivo, por mais que seja adesivo leitoso com impressão, ele deve ser pensado de uma maneira diferente, para você justamente oferecer valor agregado à sua venda. Isso fideliza muito o cliente, a não ser que o seu perfil seja ser um birô. Se o seu perfil é ser um birô, aí você muda completamente sua lógica, nada disso se aplica. Você vai ter uma tabela lá, adesivo leitoso, adesivo fosco, adesivo perfurado. Então você muda a lógica disso aí e não pensa mais no cliente, porque aí o problema é de quem está comprando lá, e aí ele tem que te demandar alguma coisa. Mas se você atende o cliente final, você tem que oferecer esse serviço, você tem que ter esse pensamento diferenciado para a produção dele. Tá? E no geral, você tem informações a respeito de onde vai ser instalado, se vai ter recorte, se tem linha de corte ou não. Então toda essa parte de acabamento ela é extremamente importante e a triagem ela pode resolver isso. Então aqui tem um exemplo bem simples também que volta muito. O sujeito quer adesivo com recorte, ou é um transfer, por exemplo, aplicado. Ele fez a linha de corte, não fez, você liga para ele na hora e fala, olha, você quer um adesivo recortado, mas você quer recortado como? Você vai ter uma borda branca, não vai ter? Eu vou fazer a linha para você ou não? Se eu vou fazer, eu vou te cobrar mais X por esse trabalho. Então, quem trabalha com adesivo recortado tem que fazer a triagem na hora, porque senão vai chegar lá na produção e vai voltar, porque não tem linha. Tá? E aí falar de resolução, ela tem um bocado de mistério, né? Tem muita informação dispersa, 300 dpi, 100 dpi. É uma coisa que tem que ser feito na triagem também. Você pega a triagem do arquivo e vai checar as fotos se tem qualidade, ver se o arquivo está no tamanho real e checa as fotos para ver se ela tem qualidade para imprimir ou não. Resolução, eu tenho algum material já publicado na web que tem informações bem precisas sobre o estudo de resolução e eu vou compartilhar com vocês para não ficar também repetindo o que já está pronto. Então tem coisa que está funcionando aí, mas no geral você tem que ter a quantidade de resolução certa para cada imagem é aquela onde você não tem nem resolução sobrando e nem resolução faltando. Porque resolução sobrando deixa o arquivo pesado e o arquivo lento na hora de processar, de salvar, de passar pela rede. E resolução faltando vai fazer aquele efeito de serrilhado que não é interessante. Na triagem, o que a gente tem que fazer é basicamente só ver se tem resolução e não se importar qual é a resolução. Tá? Então, o que você tem que fazer é colocar o arquivo em tamanho real, colocar essa visualização em tamanho de impressão, e aí não é colocar em 100% sempre. Por exemplo, no Corel e no Illustrator é só você colocar o zoom em 100%. No Photoshop não, no Photoshop você tem que ir no menu visualizar e clicar em tamanho de impressão, para você poder ver. O zoom de 100% do Photoshop é diferente do zoom de tamanho de impressão. Então se você colocar seu arquivo em tamanho real e fizer esses dois detalhes, colocar em 100% no Corel ou no Illustrator e colocar em tamanho de impressão no Photoshop, você vai olhar e vai identificar se a resolução está boa ou não. Mas aí você tem que ter em mente o seguinte, qual é o tamanho desse arquivo? Se você estiver pegando, por exemplo, a arte de um outdoor, esse outdoor ele vai ficar distante dos olhos, então ele pode ter uma resolução mais baixa, ele pode ter um serrilhado, porque na hora que vai instalar, vai ficar muito longe. Isso é outra informação importante para o vendedor pegar. Ele pegou uma arte grande, essa arte vai ficar onde? Vai estar na parede da produção ou vai estar alto? Né? Vai ser o negócio vai ficar distante. E aí a resolução vai funcionar bem se ela estiver baixa para o que está alto, mas se for numa parede, a resolução vai estar ruim. Então eu vou compartilhar com vocês alguns textos que tem
prontos. Inclusive lá no blog do impressor tem 2 ou 3 textos que explica detalhadamente o assunto de resolução. Como já está publicado, a gente não precisa trazer os exemplos aqui, é só vocês lerem. No final, quando eu concluir, eu já coloco os links para vocês lerem e complementar essa informação e trazer para o vendedor. Tá? Então, para concluir, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: o vendedor ele tem que ter um domínio técnico da produção, ele precisa entender, sentir as dores da produção, saber como é que funciona, quais são as máquinas, para que serve cada tecnologia, quais são os substratos que vão ser usados, onde isso vai ser aplicado, e fazer essa triagem de arquivo. Se você não tem hoje um setor de triagem, ou alguém que faça essa triagem na hora que o arquivo do cliente cai, você adiciona isso na sua empresa e segue essas instruções que eu passei aqui na palestra, criando aí você pode criar um checklist para instruir o seu vendedor, e tenha certeza que isso aí vai trazer uma relação com o seu cliente muito interessante, porque possíveis problemas de produção, logo de cara você já identifica e repassa para lá, tá bom? Então com isso a gente conclui a palestra de venda técnica e triagem de arquivos. Se vocês puderem compartilhar aqui ou lá no grupo do WhatsApp, se você tem triagem hoje, se não tem, se acha relevante, é muito importante eu ter esse feedback de vocês, justamente para entender como é que vocês estão pensando e como é que a palestra vai poder contribuir com vocês no dia a dia aí, tá? Então manda esse feedback, me diz se você está fazendo isso hoje, como é que está sua produção em relação à venda, se você tem problemas entre a venda e a produção, e a gente vai respondendo e interagindo para complementar aqui o assunto da palestra, tá bom? E grande abraço para todos, até a próxima!